que foi muito grande, foram mais de 500. Eu não imaginei que a gente ia ter tanta gente assistindo, né, em tempo real, assim. Ao vivo, mas que bom, assim. Gravando, Mari? Gravando, tudo certo. A Priscila já perguntou, né? Então, gente, de cara, boa noite, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu fico muito feliz, sei que a Mari também está muito feliz, porque apesar do número de inscrições, que foi imenso, assim, eu acho que a gente teve quase 600 inscrições, eu preciso dar uma olhada na planilha, ver atualizada, você nunca imagina que as pessoas estarão lá, né? Estarão ali, tipo, com a disponibilidade, porque a vida é muito turbulenta, são muitas as variáveis, e é difícil reunir tanta gente online, assim. Essa foi uma iniciativa pensada com a Mari a partir das nossas experiências, né? Eu, por exemplo, fui aluno do Cefet, eu não sou tão velho assim, mas eu fui aluno do Cefet, e para mim é um presente muito grande, assim, de vida ser professor do IFA, né? Ser professor da escola que me formou, que oportunizou determinadas formações. Até escrevi tempos atrás um artigo em que eu falo sobre como o Maranhão poderia aprender com o Instituto Federal sobre o quanto a aula de Jorge Leão impactou na minha vida, sabe? O quanto a aula de Chico Pinheiro impactou na minha vida e meio que cimentou o caminho que eu vim traçar, assim. Então, eu sou professor de música, né? Meu nome é Wesley, eu sou professor de música, sou músico, talvez os mais pagodeiros de vocês já tenham me visto aí no pagode com o argumento Maristela, vou denunciar logo. É uma dessas mais pagodeiras, assim, mas é possível que alguém já tenha me visto ou no pagode ou pelas redes sociais, eu acabo ocupando bastante esse meio digital com temas diversos ou com debates e confusões diversas, mas a ideia foi meio assim, devolver a outros uma oportunidade. Eu sou muito feliz por ser professor, sou muito grato. Eu venho de uma família que teve dificuldades gigantescas quando nós éramos pequenos, enfim, minha mãe não pôde estudar até onde eu estudei, minha tia não pôde também. Então a condição de vida hoje é um pouco melhor porque eu sou servidor público federal. Então é óbvio que eu quero que muitas outras pessoas consigam seus objetivos e, portanto, ingressar no instituto, né? Quanto melhores professores nós tivermos no instituto, melhor a educação do instituto, melhor para mim, melhor para os alunos e, no final das contas, melhor para o Maranhão. Não vou ficar de falatório, porque senão passo uma hora aqui e isso importa de menos. E aí já queria, de cara, agradecer muitíssimo a Maristela, porque, na verdade, eu fiz esse processo de organização, de mapeamento, de tráfego, mas a aula, de fato, quem vai ministrar é a professora Maristela. Eu vou ficar aqui só bizoando, assistindo e aprendendo também, porque tem um monte de coisa dessas que também são necessidade de que eu compreenda melhor. E aí, qualquer outra dúvida, a Maristela preparou também, acho que um material, nesse material a gente compartilha com vocês. Então, esse número que me enviou para vocês o link vai enviar também um material, possivelmente amanhã, não sei se a gente consegue entregar para todo mundo amanhã, porque não dá para enviar para todo mundo, senão o número pode cair, mas a gente envia essa semana ainda o material para todo mundo, assim como reenvia os próximos links. E se vocês tiverem outros amigos que não se inscreveram, mandem para eles, pode se inscrever. O material, como a Priscila perguntou no início, vai ficar disponível. Então, possivelmente vai ficar disponível no YouTube. Mando esse link para vocês também. E estou procurando um caminho para ele ficar disponível no Spotify. Porque no Spotify você bota no ouvido, né? Tá lavando louça, tá correndo na academia, tá fazendo qualquer coisa e tá ouvindo a aula. Tá bom, mas é isso. Muito obrigado. Estou felizaço com esse montão de gente aqui para uma coisa tão importante, tão nobre, tão que mexe com o sonho de todos nós, inclusive. E, de novo, muito obrigado a Maristela, que é uma amiga do coração, pagodeira, repito, e que topou tocar esse projeto junto. Gente, boa noite. Olha, eu vou agora tá gravado esse negócio de ser pagodeira, isso vai me causar depois, vão curtir muito da minha cara. Mas, enfim, o Wesley já falou, ele é professor do IFMA também. Eu sou professora do IFMA, gente, para quem não... Eu sei que tem muita gente aqui, amigos, até minha comadre está aqui, alguns amigos que vão fazer a prova também, colegas de turmas aí da vida. Mas eu sou professora do IFMA desde 2017, eu entrei no concurso de 16 como professora de filosofia, e é como Wesley falou, quando a gente começou a conversar ali pelo Instagram sobre o concurso, a nossa vida tem isso em comum, né? Eu também fui aluna do Cefet, também sou muito novinha, porque estava acabando o Cefet já, vocês vão já saber ali qual era o ano que a gente estava saindo, e aí o Cefet abriu portas assim na minha vida. Eu sou também de uma família com acesso bem complicado e não tinha ninguém da minha família com graduação, mestrado e doutorado, era um negócio surreal, ninguém nem sabia o que era isso.
Então, o Cefet me abriu essas portas e me fez entender que tudo isso eram possibilidades para mim. E depois de ter estudado, feito a graduação e tudo, voltei para cá como servidora. E eu sempre falo que eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu sei que a gente tem trabalho para caramba, mas eu faço coisas que eu gosto. E quando a gente conversou sobre essa iniciativa, isso também me fez pensar que tantos outros colegas também podem estar aqui. E, para além disso, hoje, eu sou diretora de ensino técnico do IFMA, todo, né? Eu trabalho na Pró-Reitoria de Ensino, além de ser professora da instituição. Então, a gente lida com isso que a gente vai conversar aqui o tempo todo. E aí, de outra experiência profissional, pessoal também, foi quando eu cheguei aqui, quando eu fiz o concurso, eu vi ali uma aula ou outra no YouTube, tudo, mas não tinha uma pessoa do IFMA dando alguma dica, assim. Então, quando a gente pensou na iniciativa, eu também lembrei, poxa, eu teria ido muito melhor ainda no concurso se eu tivesse tido a oportunidade, à época, de ter conversado melhor com alguém da instituição, porque normalmente a gente entra sem entender nada, assim, do que é educação profissional tecnológica, e depois que a gente entra, que a gente começa a entender. Então, um outro interesse profissional e um pouco pessoal também em relação a esse momento, é porque vocês daqui a pouco estarão trabalhando conosco, e quanto melhor vocês já tiverem apropriação desses conteúdos aqui que a gente vai conversar, melhor também para quando vocês chegarem e para o que a gente vai trabalhar depois que vocês aqui estiverem. Então, a gente tem uns objetivos aí também pessoais em relação a esse momento com vocês. Eu fiz depois eu volto aqui. Eu fiz um roteirinho, né? Refiz algumas coisas em relação até o que eu e o Wesley tínhamos colocado, mas vai acabar melhorando aqui, porque vai agregar mais uma normativa que eu não tinha visto no edital, e depois que a gente já tinha soltado, eu visualizei, e aí eu acrescentei ele aqui, então vocês ainda vão ganhar um conteúdo aí a mais. Então, hoje, né, as nossas aulas vão ser sempre às 20 horas, sempre às quartas-feiras, vão ser quatro aulas, e aí hoje nós vamos falar sobre a primeira lei, que é a lei de criação dos institutos federais, falar as finalidades, objetivos, estrutura organizacional e tudo. Tem umas questõezinhas que sempre caem sobre isso, e tem umas pegadinhas que eu dei uma visualizada em algumas questões, aí eu espero conseguir dar algumas dicas para vocês em relação a isso. Na segunda aula, nós vamos trabalhar sobre as diretrizes curriculares nacionais gerais da EPT. Então, essas diretrizes, aí elas já têm alguns conteúdos, alguns conceitos mais pedagógicos, filosóficos, que a gente também vai precisar entender, porque sempre cai. Depois, a gente vai trabalhar as diretrizes operacionais nacionais para a EJA, que aí essa que a gente ainda nem tinha colocado lá no que a gente divulgou para vocês, mas é também uma diretriz que foi atualizada esse ano, agora em março ou abril de 25, e coincidentemente no IFMA a gente está trabalhando uma diretriz interna, né, as diretrizes internas da EJA, então a gente discutiu bastante sobre isso, vai dar também para trazer esse conteúdo para vocês, e a nossa última aula vai ser um extra para a gente entender o que é esse PDI, né? A gente tem vários P's que a gente trabalha aqui, que a gente fala, e aí a gente vai falar para vocês sobre o PDI que está vigente, que é o que está sendo cobrado no concurso, e vai dar umas dicas também do que pode vir em relação a esse conteúdo. Então, basicamente, esse vai ser o nosso trajeto, né, ao longo desses dias. O que eu vou fazer hoje, eu vou pedir licença para vocês, porque eu vou desligar o microfone de todo mundo, assim. Vocês não vão conseguir, só depois, quando eu permitir de novo, para que não aconteça algum acidente de repente, alguém, sem querer, ativar o som e aí acabar atrapalhando os demais colegas. Mas caso vocês, ao longo da apresentação, ao longo da minha fala, queiram perguntar alguma coisa, ou fiquem bem à vontade, levantem a mão, ou coloquem aqui no chat, que aí eu ativo de volta o áudio, tá? Caso vocês queiram perguntar alguma coisa, para a gente não deixar passar, que aí às vezes, depois que passa, a gente não lembra muito bem. Mas também a cada ponto que a gente for passando aqui, eu vou dar uma pausa, vou perguntar se está tudo certo, se vocês querem mencionar alguma coisa ou tirar alguma dúvida, tá? Ou também, se quiserem ir anotando para o final, a gente também vai ter esse momento no final. Então, vamos lá. Nosso primeiro dia, hoje,
A gente vai falar sobre esse contexto de criação dos IFs, porque a lei traz um pouco disso. O que é a Rede Federal de Educação, qual é a natureza jurídica, quais são as características, como é que foi esse processo de criação dos IFs, e no final eu trouxe umas questõezinhas aí de concursos anteriores para a gente dar uma olhada e falar um pouco das pegadinhas que eu falei para vocês que pode ter. Bom, primeira coisa, é o contexto histórico, né? No início dos anos 2000, a Rede Federal começou a desenhar e começou a pesquisar possibilidades de expansão, né? A gente passava por um grande movimento de expansão, o governo do momento se atentou que muitas cidades do interior ou não tinham nenhuma iniciativa da Rede Federal de Educação, ou tinham poucas, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, quando eu e o Wesley estudamos no Cefet, ou outros de vocês que estejam aqui, a gente tinha ali basicamente duas unidades, uma aqui em São Luís, que é o campus Monte Castelo hoje, e uma em Imperatriz, basicamente era isso. Então, nos outros estados aconteciam situações parecidas, então a gente tinha pouquíssimos campi distribuídos, e aí o governo, a partir dos anos 2000, começa uma política de interiorização do ensino, né? Então, com a bandeira muito forte da importância da democratização do acesso à educação profissional. A educação profissional não inicia aqui com a história dos institutos federais, ela, enfim, tem aí uma longa trajetória, né, que inicia escolas técnicas, né, escolas de artífices, etc., mas em todos esses momentos tem um ponto marcante, né, que era a tentativa de repassar aos filhos de operários a sua mesma qualificação profissional. Ao longo desse tempo, esse era um dos principais objetivos da educação profissional no nosso país. Mas, enfim, com essa perspectiva de democratização, né, essa política começa a tentar ali diminuir as questões das desigualdades regionais, ou pelo menos reduzir essas desigualdades nessa perspectiva de interiorização. Então, o foco não desde que se inicia esse projeto de expansão, criar novas unidades nas capitais. O foco principal é levar isso para os interiores dos mais variados estados brasileiros. Então, entre 2000 e até 2001, a gente tinha ali cerca de 140 unidades divididas entre escolas técnicas, né, entre escolas agrotécnicas federais, isso considerando as federais. Em alguns estados tinham e ainda tem escolas agrotécnicas que são estaduais. A gente tinha cerca de 34 Cefets, e, por último, foi-se construída uma universidade, que é a única universidade tecnológica que a gente tem, na verdade, até hoje, que é uma Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, era esse o cenário até 2002, né? Essas instituições, elas se concentravam, como eu falei, nas capitais ou em grandes cidades. Por exemplo, no nosso caso, a gente tem São Luís e Imperatriz, que à época, né, quer dizer, Imperatriz, que é a nossa segunda maior cidade, então era tudo centrado ali. E haviam muitos vazios na região norte, tinha pouquíssimas unidades, né, poucos campi, e região centro-oeste também, interior do nordeste, pouquíssimo, e, enfim, nordeste é imenso, o norte também é imenso, e a gente tinha pouca coisa. Então, a Rede Federal do Ensino, como é que era distribuído? Então, o Sudeste era onde já tinha, desde essa primeira expansão, o maior número de escolas. Minas Gerais, por exemplo, é um dos estados que até hoje tem vários IFs, né? Lá não tem só o IF-MG, tem Sul de Minas, tem Recôncavo, não sei o quê, enfim, tem vários. São Paulo, Rio de Janeiro, então tinham vários Cefetes, várias escolas técnicas no Sudeste. No Sul também, muitas escolas agrotécnicas federais, além da única, como eu falei, única Universidade Tecnológica Federal que a gente tem, inclusive até hoje funciona ainda, e também faz parte dessa rede. Quando na lei de criação, a gente vai ver mais à frente, eles continuaram como Universidade Tecnológica. E no Nordeste, essa presença é limitada, como eu falei,
e no nosso caso só São Luís e Imperatriz até então. O que a gente ainda tinha eram escolas agrotécnicas federais, que no caso era a que hoje é o campus Maracanã. A gente tinha uma na cidade de Mangabeiras e a gente tinha também na cidade de Codó. Esses também viraram campus hoje do IFMA, né? No norte, poucas unidades, basicamente em Manaus, Belém e Rio Branco. No centro-oeste também tinham poucas, basicamente em Goiânia, Brasília e Campo Grande. Esse era o cenário. De 2003 a 2008, a gente tem uma primeira expansão, que é antes dessa lei que a gente está estudando hoje. O governo lança um primeiro plano de expansão, ainda sem transformar em IFs, ainda mantendo lá os Cefetes e tudo, em 2 fases. A primeira fase, ele cria 64 novas escolas técnicas, e na segunda fase ele faz um planejamento para mais 150 unidades espalhadas todas em cidades dos interiores, né? Não tinha aqui mais unidades nas capitais. A meta aqui, repito para vocês, era a interiorização. É importante lembrar disso, que vai acontecer de abrir algumas unidades em capitais, como aconteceu com a gente, com o IFMA, mas eles só vão acontecer depois de 2008, né? Nessa primeira expansão, ela é tudo nos interiores. E com a lei, né, essas escolas, Cefetes, agrotécnicas, todas foram reunidas e transformadas no que hoje são os 38 institutos federais, né? Todos eles multicamp e espalhados por todo o território brasileiro. Bom, não sei se vocês vão conseguir visualizar aí, a depender da tela que vocês estejam usando, mas para vocês terem noção, foi dessa maneira que ficou. Inicialmente, o que a gente tinha era só o que é os pontinhos pretos, né? Vocês veem que os pontinhos pretos estão mais espalhados aí em cidades maiores. Os pontinhos pretos já são resultado da primeira expansão. Os pontinhos laranjas, que são os maiores ali, foi a segunda expansão, que foi as 150 unidades, né? Então, aqui a gente começa a expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica no Brasil. Eu tirei essa imagem aqui de um site do IFRS, do Rio Grande do Sul. Eles fazem um resgate todo histórico disso, mas como Wesley falou, depois eu vou mandar os slides para vocês, e aí se vocês quiserem ver esse gráfico com mais detalhe, vai dar para vocês verem. Mas aqui, a gente pegando aqui o nosso Maranhão, ó, na primeira expansão, vocês veem que a gente saiu de 2 para 5, e depois, né, foi só aumentando aqui os laranjinhas, que é os que vão começando a ser abertos nos interiores. Bom, o que é a rede estadual, né? A rede federal, desculpa. Vai estar lá no primeiro artigo desta lei de criação dos IFs, e aí diz lá, fica instituído, no âmbito do Sistema Federal de Ensino, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação, e fica as seguintes instituições. Então, a gente vai ter Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, a universidade que eu falei para vocês, que é a Tecnológica do Paraná, os centros federais vão continuar alguns Cefetes, que é o do Rio de Janeiro e o de Minas Gerais, e as escolas técnicas vinculadas às universidades federais. O que foi que aconteceu nessa época? O governo deu a possibilidade de cada unidade que existia, tanto as escolas agrotécnicas, quanto os Cefetes, quanto os colégios universitários e a própria Universidade Tecnológica, eles tinham a possibilidade de seguir vinculados ao MEC, mas com suas autonomias, né? Ou entrar no projeto, que era esse grande projeto da Rede Federal de Educação Profissional, e junto com esse projeto, o que é que vinha? Além dessa nova estrutura organizacional, além disso, vinha todo um bojo de financiamentos, né, de pessoal, de contratação, de prédios, enfim, toda essa expansão que a gente visualizou, por exemplo, aqui no Maranhão. Então, cada uma das unidades, dentro desse escopo aqui, todos os Cefetes da época, todos os coluns da época, puderam sentar com as suas comunidades escolares lá, com o lugar onde estavam, enfim, as pessoas envolvidas, e puderam decidir se entrariam nesse projeto, né, desse novo desenho, que seria aqui a rede federal, ou se permaneceriam
fora do que seria se tornar Instituto Federal ou não. Então, dos Cefetes da época, 2 quiseram permanecer com sua própria estrutura, fazendo parte da rede federal, mas permanecendo com a sua estrutura de Cefet, que foi o caso desse Cefet do Rio de Janeiro e do Cefet de Minas. Assim como alguns colégios universitários se transformaram em Instituto Federal e outros optaram por permanecer com a estrutura que possuíam, como é o caso, por exemplo, do Colum, né, o Colum da UFMA aqui. Então, o Colum, ele tem uma estrutura parecida com a nossa, ele segue essas normativas relacionadas à rede federal, mas antes dele, ele não tem autonomia no nível que nós temos, porque ele está vinculado à UFMA, né? Então, ele responde algumas questões à UFMA. A gente não, nós estamos vinculados diretamente ao Ministério da Educação. Então, à época, tiveram a opção de fazer isso. No nosso caso, o Cefet Maranhão optou por se transformar em Instituto Federal do Maranhão, assim como as escolas agrotécnicas que a gente tinha também aqui à época, que foi o caso do Maracanã, que era a Escola Agrícola Federal que tinha lá, que hoje é o Campus Maracanã, a de Codó, que também hoje é o Campus Codó, e o de São Raimundo das Mangabeiras, que também hoje é um campus do IFMA, né? Então, todas elas optaram por agregar aqui ao projeto de IEFs, tá? Bom, aí o que é importante saber, né, um pouco de história, a questão deles, assim, posso não optar? Posso optar, né, mas o financiamento, os projetos de financiamento que viria, né, de concursos públicos e tudo, era tudo aqui em torno de fortalecimento dos institutos federais, né, então, por isso que muita gente pesou, pontuou, analisou e preferiu se transformar em IF na época. Era interessante, né? Bom, eu destaquei aqui um parágrafo único dentro desse artigo 1º, que é: as instituições mencionadas no 1, 2 e 3 possuem natureza jurídica de autarquia, autonomia administrativa, patrimonial, financeira. Saiu do slide, gente, para vocês. Sim, essa lei é de 2008. Me confirmem se está aparecendo o slide direitinho, tá ok? Pronto. Não tá? Ai, meu Deus, espera. Eu vou por via... tem uma galera aqui dizendo que está normal. Então, vamos seguir. Bom, então eu destaquei aqui pontos que a gente precisa analisar direitinho, né? Qual é a natureza dos institutos federais. Aqui, eles estão falando, não só vejam que é o inciso 1, 2 e 3. Então, aqui, ó, os institutos, a universidade e os Cefetes. Vejam que sai as escolas técnicas, que é os colégios universitários, ligados à Universidade Federal, porque aí eles vão ter um regulamento um pouquinho diferente, porque eles vão depender lá da Universidade Federal. Então, por exemplo, eles não têm toda a autonomia financeira assim, porque quem recebe esse orçamento é a universidade. No nosso caso, natureza 2 e Fs, né? Então, a gente vai pensar aqui, primeiro, é uma autarquia. Então, as instituições, os IFs, eles não são órgãos do MEC, né? Eles são entidades próprias que estão vinculadas ao MEC. Então, a gente responde, né, legalmente por vários elementos que o MEC organiza, mas a gente tem essa possibilidade de autorregulação, né? Tanto é que a cada diretriz que é construída a nível de MEC, depois a gente também organiza a nossa própria, tá? Então, não somos órgãos do MEC, estamos vinculados a ele. Isso nos permite o quê? Ter uma autonomia administrativa. Então, a partir do que é estabelecido aqui nessa lei, da estrutura organizacional que aqui é estabelecida, a gente pode se organizar internamente. Então, a nossa estrutura, a partir do que é definido aqui o geral, a nossa estrutura mais interna, como é que a gente vai dividir, por exemplo, cada um dos nossos cargos aqui. Então, tudo isso é definido internamente. Então, por exemplo, no caso do IFMA, a gente tem essa lei de criação, essa aqui vale para todos os IFs. No caso do IFMA, a gente tem um regulamento próprio, que
como eu posso dizer, de onde desencadeia uma outra estrutura organizacional a partir dessa que é estabelecida nessa lei. Então, isso é possível porque nós temos essa autonomia administrativa. Então, quem faz isso? A gente vai já descobrir quem que pode, quem que organiza essa administração, enfim, a partir do que é estabelecido aqui nessa lei. A gente também tem autonomia patrimonial. Então, os bens, os prédios, os equipamentos, os laboratórios, os terrenos e etc., quem vai gerenciar também é a própria instituição, então o próprio IF. Obviamente que também tutelados pelas legislações federais existentes, né? Não vai dar para a gente simplesmente dizer assim, não, esse prédio bem aqui, vende, a gente vai fazer outra coisa. Não é também bem assim. A gente... Espera aí, rapidão uma coisa. Travou o slide mesmo. Espera aí. Realmente travou aqui, gente. Espera aí. Pronto. Acho que voltou. Agora sim. Voltou. Então, o que eu tinha sinalizado, a gente é uma autarquia, então isso nos permite autonomia administrativa, então a gente se organiza a partir do que está estabelecido nessa lei, internamente, a gente faz uma estrutura organizacional em decorrência da que já está aqui nessa lei, a gente tem uma autonomia patrimonial, então gerenciamos os próprios bens, claro que também tutelado por leis federais, como eu ia dizendo, não dá para simplesmente a gente decidir, vou pegar um prédio e vou alugar, não, eu vou pegar, tem também leis que nos direcionam em relação a isso, mas de todo jeito, as decisões e o gerenciamento disso é feito pela própria instituição, e temos autonomia financeira. Então, anualmente, o MEC estabelece um orçamento para cada um dos IFs. Esse orçamento tem a ver com quantidade de matrículas, com a estrutura, com a quantidade de campi, com a quantidade de servidores, enfim, tem vários cálculos aí. E o MEC estabelece um determinado orçamento, e aí o orçamento que vem para cada um dos IF, a própria instituição vai decidir como é que vai distribuir esses recursos. Claro que também existem leis orçamentárias específicas que nos direcionam na tomada dessas decisões, né? De modo que, enfim, orçamento público tem lá as suas rúbricas e para onde ele vai poder ser destinado, né? Então, a gente tem liberdade de distribuir, de pensar as melhores formas de aplicar isso, mas, enfim, essa autonomia não é a ideia de que eu posso fazer qualquer coisa, não. Existem as leis que vão me direcionar em relação também a essa tomada de decisão. Bom, além disso, aqui vem também um ponto importante, em especial para quem vai fazer de docente, que é a autonomia didático-pedagógica. Então, a gente vai poder decidir que cursos nós vamos abrir, como que a gente vai organizar o nosso currículo, quais serão os métodos, como é a metodologia de ensino que a gente vai querer executar, quais são os projetos de pesquisa, as áreas que nos interessam, de extensão e etc. Claro que, de novo, é autonomia para a gente trabalhar em cima disso, mas vocês vão ver quando a gente falar aqui de finalidades, de objetivos, que também tem um sentido que direciona para onde vai esses caminhos e essas decisões didático-pedagógicas, né? E assim como também tem as diretrizes que a gente vai ver em aula futura, que também vão nos direcionar dentro dessa organização curricular. Então, eu tenho autonomia, mas também aqui tutelado por leis, por decretos, por várias situações. E a gente também tem autonomia disciplinar. Então, a gente estabelece nossas normas de conduta, a gente aplica as medidas disciplinares cabíveis, seja para servidores, para alunos, enfim, dentro dos limites da lei. É importante também ressaltar que todos esses elementos, eles são disciplinados por regimentos, por normas, por regras que são estabelecidas também pelos próprios IFs. Então, cada um, dentro dessas autonomias possíveis, vai poder, sem precisar pedir autorização para o MEC toda hora, fazer
esses seus regimentos e etc. Então, por exemplo, quando a gente faz um projeto pedagógico de curso, a gente fala ali de autonomia didático-pedagógica, quando a gente faz um projeto pedagógico de curso, a gente não precisa pedir autorização do MEC para que esse curso funcione. Esse curso, ele precisa apenas, entre aspas, ter a autorização do nosso Conselho Superior, né? Então, tem, obviamente, a normativa que regulamenta e que diz como é que a gente vai poder organizar esse projeto pedagógico de curso, mas a gente não vai precisar o tempo todo pedir autorização do MEC para organizar os nossos currículos, né? A gente só vai precisar, obviamente, estar de olho para saber se a gente está obedecendo o que as normativas vigentes estão dizendo sobre essa temática. Até aqui tudo bem? Estão vivos? Tudo certinho aí? De boa? De boa, de boa. Bom, então bora. Bom, eu não sei porque meu slide está travando toda hora. Não sei o que aconteceu. Está travando. Mas vai dar certo. Bom, características. Vamos ver agora quais são as características dos IFs. Bom, tá lá no artigo 2º. Sim, o material vai ser disponibilizado. Fiquem sossegados que eu vou passar para o Wesley, ele joga aí para os e-mails de vocês todos. Os institutos federais, eles são instituições de educação superior, básica e profissional. São pluricurriculares e são multicamp. Além disso, a especialidade é a oferta de educação profissional e tecnológica nas várias modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas nos termos da lei. Aí é uma coisa que eu também sempre gosto de falar, porque quando eu entrei no IFMA, eu tomei um susto. Vocês devem estar estudando aí sobre a carreira BTT, né? Então, ser professor do IFMA é estar pronto para precisar pensar em currículos distintos e em metodologias distintas, porque a gente trabalha com essa multiplicidade de níveis, né? Então, são vários níveis aqui possíveis e espalhados nos mais diversos campi aí que, no caso do IFMA, a gente possui. Então, o que isso quer dizer, né? Quando a gente fala pluricurriculares, é porque a gente tem vários currículos ao mesmo tempo. Então, a gente, a depender de qual campus estejamos, a gente pode trabalhar com um curso integrado, com um curso subsequente, com a EJA, com um curso superior e ainda participar de algum curso FIC, por exemplo. Então, cada uma desses níveis aqui de ensino vai ter um currículo específico e, consequentemente, vai ter também uma metodologia a ser trabalhada. Então, essa é uma das características dos IFs e que é colocada até na lei, né? Então, está bem claro ali na lei. A gente trabalha com inúmeros níveis de ensino e, por conta disso, né, consequentemente, são várias possibilidades de currículo aqui. A outra coisa é que é multicamp. Então, o Instituto funciona em vários campos, né, em unidades geográficas distintas, com uma mesma reitoria, né, que é uma estrutura institucional, executiva, que vai ali, por exemplo, ser uma espécie de sede administrativa para gerenciar todos esses variados campi, né? Então, vão ser vários campi que vão funcionar. No caso do IFMA, daqui a pouco eu tenho um slide sobre isso, vai ter as quantidades direitinho para vocês verem por onde nós estamos espalhados. Mas em todos os estados vai ser exatamente da mesma maneira. A gente tem uma central administrativa, que é uma reitoria, e várias unidades espalhadas pelo estado. Uma outra característica é a educação profissional tecnológica. Então, a principal vocação dos IFs é
ofertar EPT, né? É por isso que também a gente vai ver ali na lei mais adiante que o nosso carro-chefe são os cursos técnicos integrados. É para ser a nossa principal oferta. Na verdade, é para ser não, é a nossa principal oferta. No IFMA, por exemplo, se vocês forem dar uma analisada, a gente tem oferta de curso técnico integrado em todos os campi e são cerca de 45 cursos espalhados em todos eles. Então, é a nossa principal. E aí, seguida de cursos no nível superior, cursos tecnológicos, depois licenciaturas, depois bacharelados, e depois qualquer outra coisa. Pode ser cursos fixos, enfim, concomitantes, subsequentes, por aí vai. E uma quarta característica, práticas pedagógicas. Então, a outra questão é que há sempre uma busca pela conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos. Então, teoria e prática de forma indissociável. A gente não pensa uma prática pedagógica dentro desse contexto que separe esses dois elementos, né? Então, eles estão o tempo todo imbricados. E quando a gente vê as diretrizes, vocês vão entender isso um pouco melhor, mas quando a gente fala de curso técnico integrado, tem a ver com essa característica aqui, que são práticas pedagógicas aí que trazem esses dois elementos. Bom, então, resumindo aqui esse ponto, o que a gente tem? A gente tem um currículo ensino, então, os PPCs, 12Fs, eles precisam conciliar formação técnica, formação, botei aqui entre aspas, geral e tecnológica, né? Então, os PPCs, toda vez que vocês veem, é projeto pedagógico de curso. Então, precisam juntar essas três coisas. Gestão institucional, então, a gente tem um planejamento orçamentário, oferta de vagas por campus, critério de abertura de cursos, tudo isso vai levar em conta demandas regionais. Então, é uma outra coisa que vai aparecer o tempo todo nessa lei, vocês darem uma olhada, é a questão das demandas regionais. Há uma preocupação muito grande em atender ao arranjo produtivo local. Então, quando a gente parte para uma implantação, né, quando partiram para a implantação dos campi, a preocupação era qual é o arranjo produtivo, quais são os cursos que precisa ter aqui, o que o município quer, né, enfim, porque esse projeto, a Rede Federal de Ensino, ele está diretamente ligado à ideia de desenvolvimento regional, né, então de você sair dos grandes centros, né, ir para a interiorização e, de algum jeito, também contribuir ali para um melhor desenvolvimento, para a formação das pessoas que estão naquele lugar, para que aquele lugar também possa ter a possibilidade de crescimento, né? Bom, outra coisa, formação docente e técnico. Então, a gente, os professores que são dos IFs, eles têm essa dupla missão, que é lecionar conteúdos científicos, mas, ao mesmo tempo, a gente está preocupado em mediar essas práticas com o que é relacionado àquele curso técnico, né? Então, eu sempre brinco, e, por exemplo, eu que dou aula de filosofia, eu fico pensando, eu vou dar aula num curso de agropecuária, de que modo, né, que o curso de filosofia vai contribuir também para esse aspecto técnico deste curso. Eu vou dar aula num curso de comércio, então quais são as temáticas dentro da filosofia que vão contribuir para aquilo? Ao mesmo tempo, eu preciso dar o meu conteúdo de filosofia ali, que faz parte do núcleo comum desse currículo, mas eu preciso também ver como que essa área contribui para essa formação técnica / tecnológica dos alunos. Então, a gente está sempre com essa dupla missão, e isso está estabelecido desde essa lei aqui de 2018, a criação dos IFs. Relação com o mundo do trabalho e a pesquisa aplicada. Então, os IFs, eles também agregaram esse elemento de trabalhar o que a gente pensava muito como um tripé relacionado às universidades, que era o ensino, pesquisa e extensão, mas na criação dos IFs, isso também é colocado dentro dessa lei. É 2008, viu, gente? Não é 18, não. Se eu falei 18, é loucura. É 2008. A relação... Esqueci até. Então, há um incentivo grande, e lá na lei também isso ficou bem estabelecido, a pesquisa, mais uma pesquisa aplicada, né, transferências de tecnologia, e aí, de novo, vê o que eu falei para vocês, isso aqui é uma palavra-chave, demandas locais.
tanto a pesquisa como a extensão, quanto, enfim, os cursos que vão ser ofertados numa determinada localidade, ele vai estar sempre, ou é para estar sempre, voltados para demandas locais, para resolver questões locais, para pensar as questões locais, tá? O arranjo produtivo local é o ponto de partida para o estabelecimento de um IF num lugar e, enfim, para decidir várias coisas aqui institucionalmente. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Eu peguei, fui lá no Campus Caxias, se vocês quiserem entrar depois, caxias.ifma.edu.br, e fui pegar para vocês verem essa multiplicidade curricular, né, e essas múltiplas possibilidades de cursos que a gente pode ter. Então, por exemplo, nesse campus aqui do IFMA, no integrado ao ensino médio, eles têm administração, agroindústria. Agroindústria tem o integrado, entre aspas, regular e EJA. Agropecuária também tem o regular e EJA. Desenvolvimento de sistemas e informática. Então, todos esses cursos aqui, eles ofertam nesse nível, aqui, nessa modalidade que é o integrado. E aí, quando a gente vê a licenciatura, eles têm ciências biológicas, formação pedagógica, matemática, química e pedagogia PT, que é a distância, né, que é a AD. Então, vocês veem, ó, os professores que estão nesse campus, por exemplo, eles pensam esse aspecto de vários currículos. Eles têm aqui, podem atuar aqui num curso integrado, podem atuar num curso de licenciatura e podem atuar num curso de bacharelado, que no caso desse campus aqui também tem, que é agronomia, ciência e tecnologia de alimentos, ciência da computação e zootecnia. Uma outra observação que depois a gente vai conversar mais ainda em outra aula. Travou de novo, voltei, espera. Travou, tá tudo ok, gente? Tá ok? Deixa eu ver se eu já liberei o microfone de vocês para vocês me dizerem de onde que travou. Até onde deu para ouvir direitinho? Para mim, Mari, eu ouvi tudo, mas tá na tela do site do Campus Caxias. Ah, tá certinho, então. É isso. Para mim foi isso. Pronto, beleza. É que assim, é a mesma página. Se vocês observarem, ó, aqui está selecionado o integrado, aqui está selecionado a licenciatura, e aqui está selecionado o bacharelado. Então, um spoiler para coisas que a gente vai conversar em um outro momento. Quando do planejamento desses cursos, desses campos, uma das coisas que a gestão tende a se atentar é para a possibilidade de verticalização. Isso aí também vai estar nas diretrizes dos cursos técnicos. Então, por exemplo, eles têm aqui o curso de agroindústria no nível do integrado. Então, quando chega lá no bacharelado, a gente vai ver, por exemplo, aqui, ó, ciência e tecnologia dos alimentos. Qual é o sentido disso? Tem a ver com uma das finalidades que também está estabelecida aqui nessa lei, dos cursos, dos IFs, que é você ter a possibilidade de verticalizar, ou seja, você ter uma continuidade dos seus estudos no seu próprio lugar que você está. Ah, eu moro em Caxias, então eu tenho a possibilidade de fazer um curso técnico, né, o meu curso médio, integrado, então eu termino essa fase da educação básica, e se eu quiser dar continuidade, se eu quiser ir para o mundo do trabalho, eu já tenho um curso técnico. Se não, se eu quiser ir continuar os meus estudos e continuar nessa mesma área, eu tenho, na mesma cidade, uma possibilidade de curso superior, nesse caso aqui um bacharelado, e que continua dentro dessa pegada aí, agroindústria, tecnologia dos alimentos, né? Então, eu continuo no que a gente chama de eixo tecnológico. Então, isso aqui é uma outra questão, eu quis trazer para vocês essa tela, para vocês verem que é uma outra questão que também tem na lei, essa possibilidade, né, de você permanecer no seu lugar, por isso, né, pluricurriculares também, eu permaneço na minha cidade e eu tenho níveis diferentes de ensino que eu posso ir me articulando. Tem outras possibilidades aqui, que a gente vai já falar curso FIC,
No caso lá de Caxias, eles têm um DINTER, por isso que tem aqui doutorado, mas enfim. Cada campus vai ter uma estrutura dessa, parecida com essa aqui de Caxias. Bom, é muita gente aqui, por isso que de vez em quando trava. Vamos tendo paciência que vai dar tudo certo. A criação dos IFs, a partir do artigo 5º, a gente começa a tratar sobre isso nessa lei. Então, ficam criados os Institutos Federais de Educação, e aí vai ter um anexo, vai ter uma lista aqui imensa, né, de vários institutos, e vai dizer o que eles agregaram, né, quais foram as instituições que eles agregaram para virar Instituto Federal. No caso aqui da gente, o Instituto Federal do Maranhão integrou quem? Integrou o Cefet, né, que tinha 2 campi, São Luís e Imperatriz, e as escolas agrotécnicas federais de Codó, de São Luís e de Mangabeiras, como eu já falei para vocês. Vai ter lá cada um também dos outros estados. Eu estou focando aqui porque muito provavelmente a nossa prova vai trazer esse foco aqui para a gente, né, para a nossa realidade, para o nosso estado. Bom, finalidades. Então, o que a gente tem aqui das finalidades? Tem a ver com aquelas características também. Então, dado aquelas características, qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa meta? O que a gente quer com os institutos federais? Primeiro, ofertar educação profissional e tecnológica em todos os níveis e em todas as modalidades. Então, um campus, assim, quando a gente pega um campus que a gente tem todas as modalidades, a gente pensa, pô, esse aqui já está conseguindo cumprir o que ficou estabelecido na lei de criação, né? Outra coisa, educação profissional tecnológica como processo educativo e investigativo. Isso aqui é altamente importante para a história dessa instituição. Por quê, minha gente? Porque, como eu falei para vocês lá no comecinho, se a gente pega histórias tipo da escola técnica, da escola de artífices e não sei o que mais lá, vocês vão ver que estava muito atrelado à possibilidade de formar filhos de operários para que eles, no futuro, se tornassem, né, novos operários e o ciclo fosse dando continuidade. Mas acontece que, no final das contas, nunca foi só sobre isso. Quem estudou no Cefet sabe que a gente nunca foi formado somente para a possibilidade de ir para o mundo do trabalho. Sempre foi nos apresentado inúmeras vertentes, né? E a ideia de EPT como esse processo educativo e investigativo é essa preocupação de nos trazer soluções técnicas, atender a demandas sociais, pensar nas peculiaridades regionais e, para além disso, fazer com que o aluno tenha múltiplas opções, né? Como eu falei para vocês, a ideia aqui, hoje, da educação profissional tecnológica é que eu entenda o que é esse processo, né, que a gente está sempre num processo de formação, mas que esse nosso estudante possa, né, entender ou sair daqui entendendo que ele tem várias opções, inclusive continuar na instituição que está fazendo esse processo de verticalização, que é aqui uma outra finalidade. Por isso eu quis mostrar lá para vocês o exemplo de Caxias, que é esse promover a integração e a verticalização. Então, a integração foi, a partir dessa lei também, ficou estabelecido que a gente não trabalharia mais com o ensino médio, por exemplo, regular, né? Quando eu e o Wesley estudamos no Cefet, a gente tinha turmas de ensino médio regular e o curso técnico era separado. Então, o aluno que entrava lá para o ensino médio, ele escolhia se ele ia querer fazer um ano a mais ou se ele faria no contraturno o ensino técnico dele. Ou então tinha as outras possibilidades também de alunos que estudavam em outras escolas e faziam somente o curso técnico, nesse caso concomitante no Cefet, desculpa. Com essa lei, a ideia, né, foi justamente promover essa integração, e aí hoje não tem curso, nenhum IF oferta ensino médio regular. A oferta do IF é ensino médio técnico integrado, né? Então é médio e técnico junto, mas não é só esse junto. Quando a gente for falar das diretrizes, eu vou trazer uns desenhos aqui que às vezes ajuda a gente a entender que é um negócio mais profundo do que só junto, não é só, tipo, pegar
o que é componente curricular do técnico, pegar matemática, química, biologia, pá, botar tudo junto e dar lá. É um pouquinho mais complexo, mas é justamente trazer essa integração, né, do técnico da educação básica com a educação profissional e também nos dá essa possibilidade de verticalização, que a verticalização tem vários sentidos. Um sentido de acesso, mas também um sentido, quando a gente pensa na interiorização, que é esse sentido do estudante poder fazer vários níveis educacionais no lugar em que ele está, né? Também para dar a possibilidade, ou outras possibilidades que não seja o que a gente via há muito tempo, que era os estudantes que eram dos interiores, para eles poderem fazer uma graduação, ou um mestrado, ou o que fosse, eles precisavam muito sair das suas cidades, tinham que vir para cá, para São Luís, para Imperatriz, sempre era uma questão muito complexa, né? E hoje, né, com os IFs, a gente tem em todos os estados essa possibilidade também, haja vista que tem ensino superior em muitos dos campi. Bom, e aí uma outra finalidade aqui, ó, que eu falei para vocês, fortalecimento dos arranjos produtivos sociais e culturais locais. Então, os arranjos produtivos também vão ser sempre um norte para os IFs, o tempo todo. Tudo que a gente vai decidir passa muito por entender quais são esses arranjos aqui. E a meta, né, quando a gente fala aqui em finalidade e características, é a gente pensar isso aqui como a meta, né, o que os IFs querem atingir, tá? Vocês vão entender por que eu estou falando isso. A gente ainda tem mais umas aqui. Peraí, ficou a mesma coisa. Não passou de novo. Vamos lá. Pronto. Então, a gente ainda tem mais umas finalidades aqui. Constituir-se em centro de excelência na oferta de ensino de ciências, né? Então, se pensar aqui como um centro de excelência e de referência, qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências, eu repeti. Mas aqui é uma questão de constituição e aqui é uma questão de qualificação, tá? Desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica, então, a questão de sair dos muros institucionais é uma preocupação e está aqui na lei, inclusive. Realizar e estimular pesquisa, produção cultural, empreendedorismo, cooperativismo, desenvolvimento científico e tecnológico. Então, vocês veem que pesquisa, ensino e extensão também entra claramente aqui na lei, né? Então, a gente também tem a preocupação em relação a isso. Então, finalidades, meta, o que eles querem atingir, e objetivos, que é o que a gente precisa ver agora. E aí eu preciso que vocês fiquem atentos, porque eu, pesquisando algumas questões, eu percebi que o pessoal bota umas cascas de banana com relação a isso, da gente pensar o que é finalidade e o que é objetivo. E são artigos distintos que aparecem lá na lei, né? Então, os objetivos já vão aparecer no artigo 7º, né? Então, as finalidades e características, artigo 7, e os objetivos no 6. Então, objetivos, diante dessas finalidades aqui, o que a gente pode pensar aqui como objetivo? Ministrar educação profissional, prioritariamente cursos técnicos integrados, e eu botei até aqui em caixa alta, porque isso também cai muito, qual é a prioridade, e na lei está estabelecido um percentual, que eu já mostro para vocês. Ministrar cursos FIC. Cursos FIC, gente, é formação inicial e continuada. Então, para que esses cursos aqui, qual é o sentido deles? É a atualização de profissionais em vários níveis de escolaridade. Então, os nossos mais variados campi, eles também ofertam muitos cursos FIC. Muitos desses cursos também têm financiamentos e têm iniciativas que são
federais, e aí a gente, às vezes, por exemplo, tem um que é um programa federal que chama Mulheres 1000, e aí são cursos que são voltados para mulheres, na grande maioria, e entra em várias temáticas de empreendedorismo, temáticas de direitos sociais, enfim. E aí esses cursos são promovidos em vários níveis. Então, às vezes, é para quem terminou o ensino fundamental, às vezes para quem já tem o ensino médio, e vai depender muito do objetivo do curso. Tem cursos que é de qualificação ou de atualização até para quem já é profissional. Então, por exemplo, tem campus que faz cursos para professores, sabe? Professores que dão aula no ensino fundamental, sei lá, aí tem um curso FIC de inglês, ou um curso FIC de atualização gramatical, enfim, ou de literatura. Tem várias possibilidades aqui dentro desses cursos FIC. E nos nossos mais variados cursos tem, e até porque está aqui também na lei, né, como dos objetivos que a gente tem. Outra coisa, pesquisas aplicadas, né, buscando essas soluções técnicas e tecnológicas, atividades de extensão, articulando com o mundo do trabalho e com os segmentos regionais. Então, vejam que, de novo, aparece a coisa do que é a produção local, né, qual é o segmento social, qual é o contexto do lugar em que aquele campus está. Estimular e apoiar processos educativos. Gente, eu não sei o que está acontecendo com o meu... Peraí, eu vou fazer me dei um minuto bem aqui. Vou fazer um negócio para ver se para isso. Deixa eu ver se agora vai parar de travar. Pronto. Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda. Então, aqui também é um objetivo muito claro dos IEFs. E ministrar cursos de educação superior. Então, na lei de criação, os cursos superiores também vão aparecer aqui. E aí a ordem é essa que eu botei, a ordem de prioridade. Tecnólogos, e aparece lá na lei nessa ordem. Tecnólogos, licenciaturas, bacharelado, pós-graduação lato sensu e, por fim, pós-graduação estrito sensu. Aí o que é importante? Eu trouxe esses percentuais aqui que estão na lei e que aí é interessante que vocês decorem mesmo, né? Então, dos objetivos do Instituto Federal, no artigo 8, está lá os percentuais estabelecidos. Então, 50% das ofertas precisa que seja técnicos integrados. Desses técnicos integrados, 10%, dentro dos 50%, 10% dele precisa ser EJA. Então, precisa ter oferta de EJA também nos mais variados campi, educação de jovens e adultos. 20% dessa oferta é para ser licenciaturas, porque lá dentro da finalidade também tem a questão da formação de professores, né? E aí eles também dão prioridade para áreas de ciências naturais, matemática, e depois 30% os demais cursos. Que demais cursos são esses, Maristela? Cursos subsequentes no nível técnico, subsequentes e concomitantes, cursos FIC no nível superior, bacharelado e tecnólogos, né? Então, todos os outros estão aqui nesse 30%. Se decorar os 50% dos integrados, vocês já sabem, metade tem que ser integrados. A educação de jovens e adultos, no caso dos IEFs, são todos cursos integrados, tá? E as licenciaturas, 20%. Sobra os 30% para todos os outros. Então, vai ser sempre isso. Quando a gente for ver as diretrizes, vocês vão ver que esses percentuais aqui vão aparecer novamente, e quando a gente vê as diretrizes do EJA, vocês vão ver como também tudo está entrelaçado aqui para fazer sentido a organização dessa oferta. Então, é para ser desta maneira aqui.
Bom, estão vivos, tranquilo, tudo certo? Posso passar para a estrutura organizacional? Tudo certo. Então, vamos lá. A partir do artigo 9º, a gente começa a entender ali como é que está a estrutura organizacional dos IFs. Então, como a gente já falou, são multicamp, proposta orçamentária anual, então, todo ano, os mais variados IFs recebem os seus orçamentos, e aí cada uma a gestão dessas instituições vão pensar, então, a distribuição por campus e por reitoria. Aí já adianto para vocês que normalmente o que determina esse orçamento é muito relacionado à quantidade de matrículas que se possui. Isso tudo tem vários censos educacionais que são alimentados para que o MEC tenha certeza, né, de quais são as matrículas, enfim, quais são os alunos que estão em cada uma das instituições. Isso define o que o MEC vai enviar para cada um dos IFs, e cada um IF que recebe esse orçamento também, por sua vez, define o valor de cada campus a partir das matrículas, né, do tamanho de cada um desses campos também. Com exceção, obviamente, do que tem a ver com o pessoal, né, com contratações, com benefícios que os servidores possuam, enfim. Aí, esse aqui é outro orçamento. O orçamento que a gente se refere aqui é realmente o orçamento para funcionamento do campus, né? Assistência estudantil, quando tem valores para aquisição de materiais permanentes, materiais também de custeio básico, né? Enfim, coisas que são cotidianas, luz, essas coisas, internet, blá, blá, blá. Então, esse orçamento é o que vem anualmente. E aí, o que acontece? A gente tem os órgãos máximos da instituição, são os chamados órgãos superiores. Os órgãos superiores são o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior. O Colégio de Dirigentes, ele tem uma natureza consultiva. Então, sempre que tem determinadas pautas, decisões a serem tomadas, o Colégio de Dirigentes é consultado, tá? Ele não delibera, ele não toma decisão, ele é consultado e ele emite um parecer em relação à temática X. Quem são os membros do Colégio de Dirigentes? O reitor, que é o presidente, na verdade o reitor é o presidente dos dois, para saber. Além disso, os pró-reitores e os diretores gerais. Então, o Colégio dos Dirigentes é formado por essas pessoas. O Conselho Superior, este sim, é consultivo e deliberativo. Então, por exemplo, proposta orçamentária para o outro ano, vai para o Consup. Proposta pedagógica de um curso, vai para o Consup. Uma normativa que vai ser para o IFMA todo, depois de passar em várias coisas, vai para o Consup. Então, o Consup, além de consultivo, ele delibera, ele decide aí as mais variadas temáticas dos IFs. Quem forma o Conselho Superior, né? O reitor, que também é presidente, né, desse conselho, e aí aqui são vários representantes, que, enfim, cada IF tem autonomia para fazer o regimento de como esses representantes vão ser escolhidos, enfim, né? Mas precisa ter representantes do corpo docente, dos estudantes, servidores técnicos administrativos, egressos da instituição, representante da sociedade civil, representante do Ministério da Educação e um representante do Colégio de Dirigentes. Então, aqui, o Colégio de Dirigentes, como ele é só consultivo, ele escolhe uma pessoa que faça parte daqui para ser o representante deles lá no Consulp. Então, a ideia é que no Conselho Superior a gente tenha as variadas, né, representações aí institucional. Bom, além disso, a gente tem o órgão executivo, que é a reitoria, né? Como eu falei, cada um dos IFs tem a reitoria. Lá na lei fala que a reitoria ela tem um anexo a essa lei que ela diz onde fica qual é a cidade que fica esse órgão. Não passou de novo.
Canva hoje não está indo com a minha cara. Pronto. Vai aparecer agora. Certo. Então, no anexo, se eu não me engano, é o anexo 2 dessa lei, ela tem dizendo qual é a cidade que vai ficar cada uma das reitorias. Mas, basicamente, é a capital, né, do estado, onde fica esse órgão executivo, que é uma espécie de centro administrativo do IF. Então, quem forma esse órgão, né, como é chamado lá na lei? O reitor, ele é nomeado pelo presidente da República, mas essa nomeação não é assim, tipo, aleatoriamente, ela obedece uma consulta que é feita à comunidade escolar. Essa consulta, ela estabelece uma lista tríplice, né? E aí, a partir dessa lista, o presidente da República nomeia o reitor. Até hoje, nenhuma vez foi nomeada uma pessoa, pelo menos não no IFMA, aconteceu em algum momento aí em outro IF, mas no IFMA não foi nenhuma vez nomeado alguém que não tenha sido o que ficou em primeiro lugar nessa consulta à comunidade escolar, né? Então, essa pessoa é nomeada e tem alguns critérios que ele precisa obedecer, na verdade, até para se candidatar, né? Então, se ele for, primeiro, ele precisa ser docente, não pode ser reitor em outra situação, é docente. É no mínimo 5 anos de efetivo exercício, né, no cargo. Ele tem que ou possuir o título de doutor ou estar. A Jéssica está dizendo aqui que na UFPI aconteceu. Teve umas 2 universidades aí, teve IF também que aconteceu, mas no IFMA, por enquanto, a gente nunca teve isso, não. Mas é só para a gente saber, porque às vezes as pessoas pensam que é só, teve a eleição, quem ganhou já é automaticamente nomeado. Infelizmente não é bem assim. A nomeação é feita pelo presidente, há uma consulta pública à comunidade escolar, e o resultado dessa consulta, né, se tiver mais de 3 pessoas que tivessem candidatado, é enviado a lista tríplice, e dentro dessa lista o presidente da República escolhe um para nomear. Bom, então, no mínimo, ele precisa ter 5 anos de efetivo exercício, e aí, além disso, ele tem que obedecer um outro critério aqui, que é ou possuir título de doutor, ou estar, né, é o último nível aí da carreira BTT, ou ele precisa ser professor associado na classe de magistério superior. Aí, só uma dica também, a gente, nos IFs, a gente não tem mais concurso para magistério superior. Os concursos é tudo para a carreira EBTT, tá? Magistério superior é de quê, Mari? De onde que surgiu isso aqui? É que a gente ainda tem alguns professores que estão nessa carreira, porque são professores que vieram ou dos Cefetes, né? Que era de quando era Cefetes, ou de quando eram escolas agrotécnicas, tá? Então, a gente ainda tem professores magistério superior, mas hoje em dia os concursos é tudo para EBTT. Bom, além do reitor, na reitoria também a gente tem as pró-reitorias, né? São servidores, os pró-reitores, eles são escolhidos pelo reitor, tipo, o reitor foi eleito, foi nomeado pelo presidente da República e agora ele escolhe a equipe que vai trabalhar com ele. Então, são 5 pró-reitorias que tem em cada um dos IFs. Cada um dos IFs, eles não necessariamente são as mesmas do IFMA, alguns eles dividem essas 5 pró-reitorias de outras formas, mas por que são 5? Porque são cargos comissionados que são criados pelo MEC. Então, se a gente quisesse decidir ter mais uma pró-reitoria, a gente não ia poder, porque nesse caso aí, esse cargo é criado pelo MEC, né? Então, servidores são 5 em todos os IFs. Aí as divisões, como será além de ensino, pesquisa e extensão, há variações, tá? Então, quais são os critérios? Servidores de cargos efetivos de nível superior, pode ser docente ou TAI, né? Para ser pró-reitor, precisa ter pelo menos 5 anos de efetivo exercício na instituição, e no caso do IFMA, as nossas 5 pró-reitorias são a de ensino e assuntos estudantis, a de pesquisa, a de extensão, a de administração e a de planejamento, né? E nesse caso, como eu falei, os pró-reitores são indicados pelo reitor. Bom, e aí, ainda
nessa vibe de organização, a lei também estabelece as direções dos campi. As direções dos campi, elas são feitas por diretores gerais e por diretorias. Aqui é um plus, essas diretorias aqui, elas não aparecem lá na lei, tá? Só que eu quis colocar aqui porque vocês vão ver que ela aparece no nosso PDI, que também é conteúdo do concurso de vocês. Mas só para vocês entenderem, a direção geral dos campi, a direção dos campi, melhor dizendo, elas são feitas por quem? A gente tem os diretores gerais. Esses diretores gerais, eles são nomeados pelo reitor. Da mesma forma, acontece uma consulta à comunidade escolar, tem uma eleição, né? Essa eleição, ela acontece a cada 4 anos, porque o mandato de diretor-geral é de 4 anos, assim como o de reitor também. Para ser diretor-geral, pode ser tanto docente como TAI. E aí, o que a gente tem de critérios para poder ser diretor-geral? Precisa ter 5 anos de efetivo exercício, mais ou ter os requisitos que é exigido para ser reitor, ou ter 2 anos em cargo de função de gestão, ou ter curso de formação para o exercício de cargo ou função de gestão. Então, vejam, ou ele preenche aqueles mesmos requisitos do reitor, né, para o cargo de reitor, ou se ele não tiver aqueles requisitos, ele precisa ter 2 anos em cargo ou função de gestão, né? É que para a gente tem uma diferença aqui que tem a ver, enfim, que não vai caber para vocês isso agora. Mas eles precisam ter esses 2 anos e precisa ter, ou se não cumprir, ele não tem os requisitos todos de reitor e ele não passou 2 anos em cargo ou função de gestão, ele precisa ter um curso de formação para o exercício desse cargo. Quem dá esse curso de formação é o MEC. Uma vez ou outra aí acontece esse curso de formação para exercício de cargo ou função de gestão. Então, tem que ser pelo MEC também, isso é estabelecido nesta lei. E aí o plus que eu trouxe para vocês aqui, porque consta lá no PDI, é que na direção dos campi, além dos diretores gerais, a gente tem as diretorias, que no caso do regimento do IFMA, são 2, Diretoria de Desenvolvimento Educacional, que é quem cuida do nosso trabalho finalístico, né, quem lida com o ensino, e a Diretoria de Administração e Planejamento, que são os nossos colegas que cuidam aqui de toda a parte burocrática, de contratos, de não sei o que, em cada um dos campi. Então, as direções dos campi são feitas por essas pessoas. No caso dessas diretorias, a mesma coisa. O diretor é eleito, nomeado pelo reitor, e ele escolhe a equipe que vai trabalhar com ele escolhe, portanto, esses 2 aqui. Então, eles são indicados pelos diretores gerais. E aí sai direitinho, bonitinho no DOU, lá, indicados por ele, mas sai assinado no DOU pelo reitor também. Tranquilo? Fácil? É informação muita, né? Mas dá certo. Bom, o que acontece? Lá no artigo 14, partindo aqui para o que é disposições finais já, eu fiz questão de trazer essa informação para vocês, porque também é algo que está aqui no contexto do IFMA. No artigo 14, parágrafo 2º, diz: nos campi em processo de implantação, os cargos de diretor-geral serão providos em caráter de pro tempore, por nomeação do reitor, até que seja possível identificar candidatos que atendem os requisitos previstos que a gente acabou de falar. Então, enquanto estiver nessa fase de implantação, o diretor-geral dos campi é o reitor que escolhe alguém, né, enfim, obviamente de confiança dele, ele diz, fulano, você é o responsável pela implantação do campus tal. E aí até que tem alguém com aqueles requisitos lá, né, 5 anos de exercício, etc., até que tem essa pessoa, esse diretor vai ficando sendo pro tempore até que possa ter uma eleição, né, naqueles termos que a gente falou anteriormente. Então, o que mais eu quis trazer para vocês? Como é que a gente está no IFMA hoje, pensando aqui nessa lei, nesse processo de interiorização? O IFMA hoje tem 29 campi em pleno funcionamento, e a gente tem 6 campi em fase de implantação, que são Mirinzal, Colinas, Chapadinha, Amarante do Maranhão, Colinas e Balsas. Então, esses 6 estão em fase de implantação.
Diga-se de passagem, hoje o reitor fez uma live que foi para divulgar o processo de licitação para construção dos prédios de Chapadinha, Amarante do Maranhão e Balsas. Então, foi aberto aí o reitor do IFMA, né? Quero dizer, foi aberto a licitação para essas construções. Colinas, se eu não me engano, já tem prédio. Quem mais que já tem prédio? Mirizal já tem prédio. Eu botei Colinas aqui 2 vezes, é porque tem um que está faltando aqui. Deixa eu ver quem é que está faltando. Vitorino Freire. No lugar, esqueçam Colinas 2 vezes, bem aqui é Vitorino Freire. Vitorino Freire também já tem prédio. E aí, hoje, a gente tem esse desenho aí. Eu tirei esse gráfico do site do IFMA. Se vocês quiserem, vocês vão receber esse material, vai dar para aumentar, tá numa qualidade que dá para vocês aumentarem depois. Mas o que eu quis trazer foi justamente para a gente visualizar, né, para a gente ver aqui visualmente a questão do que é a finalidade, né, do que são os objetivos ali dos IFs, né, a coisa da interiorização. Então, vocês já veem aí que a gente conseguiu bastante isso, né, tem campus aí espalhado pelo estado todo. E é bastante coisa, né? Daqui a pouco seremos 35, meu Deus. Quando eu penso assim, é bom, mas é trabalho muito, viu? Bom, eu vou abrir para vocês me perguntarem, a Raíssa já perguntou aqui o que seria campus avançado. Para a gente chegar nessa quantidade de campo que tem aqui, Raíssa, teve um planejamento de fases de ampliação dos IFs, né, de todos. E dentro desse primeiro momento, que agora, né, no governo atual, foi anunciado essa nova ampliação, né, que a gente ganhou aqui 6 campi. Mas antes desse novo anúncio, a gente tinha várias fases, em que a última fase ficou estabelecido campos avançados. Campos avançados, eles não possuem ainda autonomia administrativa, orçamentária, porque eles ainda estão caminhando ainda no início da implantação. E aí eles dependem, em questões de orçamento e em questão administrativa, da reitoria. Então, para o campus deixar de ser avançado e se tornar campus de fato, ele precisa ter alguns critérios que o MEC estabelece que tem a ver com oferta de cursos, ele precisa ofertar integrado, subsequente, pelo menos, quantidade de matrículas, precisa ter pelo menos 200 matrículas, e também a quantidade de servidores. Então, para ele sair de campus avançado e virar campus, tem também uma janela, um quantitativo de servidores técnicos administrativos e docentes, né? Então, tem vários critériozinhos para ele cumprir dentro dessa última fase de implantação, para que ele deixe de ser campus avançado e se torne campus. Hoje, dentro desses 29, quem que a gente ainda tinha aqui como campus avançado? Eu estou dizendo tinha porque também é algo bem recente. A gente tinha ainda Porto Franco, Carolina e Rosário. Mas Porto Franco, Rosário, já saiu a liberação dele para serem campus, e Carolina agora, que é o último, também está em processo, já vai sair. Então, eu já botei aqui direto 29 campi, porque até esses 3 que a gente tinha, que eram campus avançado, eles já obedeceram os critérios que eles precisavam. Consequentemente, Carolina, por exemplo, está ofertando a primeira turma de curso técnico integrado esse ano, o seletivo já está aberto, no próximo ano já vão ter. Enfim, e aí era o último critério que eles precisavam ter para se tornar campus também, Carolina. Aí todo mundo já vai ser campus formalmente, por isso que eu já botei aqui para vocês esse spoiler também. Enfim, esse é o que nós temos de IFMA hoje, e aí vocês podem pensar lá as finalidades, se a gente já está aí buscando ou chegando, né, nessas missões. O que eu quero pedir para vocês, 2 coisas. Primeiro, eu quero ter uma ideia de onde vocês são. Eu vou botar bem aqui um QR Code,
Vocês só vão preencher assim, tipo, de onde que vocês estão assistindo essa aula, para depois eu também mostrar para o tio Wesley e ele poder pensar aí nesses dados. E vai ser, e para mim é também interessante ver de onde que vocês são, de onde que vocês estão vindo para tentar fazer o concurso. É só colocar lá qual é a cidade. Eu espero que dê certo. Ana, esses campi que eu falei que estão em fase de... Esses que viraram campos agora, Porto Franco, Carolina e Rosário, todos já estão em pleno funcionamento, tá? Todos já ofertam cursos variados. Desses três, Rosário já tem prédio, inclusive. Ó, Vitória, tu vai entrar nesse site aqui e vai colocar o código que está aparecendo. Aí dá certo. Sim, quem estava perguntando? Cristiane Leite, Campus Rosário é um campus avançado. Campus Rosário já migrou, já deixou de ser avançado, tá? Rosário, Carolina e Porto Franco. Eram os três que a gente tinha que eram campus avançado, tá bom? E aí os três já estão aí finalizando seus processos para deixarem de ser. Bom, eu fiz umas questõezinhas também para a gente testar. Peguei de alguns concursos anteriores para vocês terem noção de mais ou menos como vai cair. O que eu vou pedir é que vocês tenham atenção ali no texto direitinho, que às vezes é um detalhe, né, dentro do que a gente falou, e também vai ser um QR Code. Vai ser nem vai ser, não precisa baixar aplicativo, não. E, Mayra, o que dá para a gente fazer é pegar provas de concursos anteriores. O que é que eu vou fazer? Eu preparei com essas leis e tudo um drive. Eu vou compartilhar com vocês esse drive, tá bom? Eu mando para vocês o link, o Wesley manda, e aí vocês vão receber as leis, todos esses materiais que eu estiver usando de slides, que aí tá as leis resumidinhas, eu vou colocar lá também. E lá também vai ficar os links para assistirem a aula de quem quiser assistir de novo ou que quiser passar para algum amigo que porventura não tenha conseguido participar ao vivo. Tá? Eu vou botar aqui agora a atividade para vocês fazerem e depois a gente lê juntos. Bom, aqui, olha, Jadilene, é o seguinte, as provas antigas são interessantes para a gente dar uma olhada assim nas questões, mas como é que está sendo montada as provas, né? A Fundação Sousandrade que está fazendo. A Fundação Sousandrade, ela fez uma seleção interna de professores das mais variadas áreas para elaborar questões, né? E eles também deram para esses professores um rol de critérios, né? O que é que tem que ter nessas questões e etc. Então, assim, a minha dica seria, né? Se vocês querem ver provas antigas, é bom, porque a gente vai testando ali, ver se a gente não cai nas pegadinhas e tudo, mas as questões, elas serão todas novas e, né, com os critérios ali que a Sousandrade estabeleceu para os elaboradores, tá? As vagas dos campi que estão, esses campos que estão em implantação. Gente, campos em implantação é um campus que demora um tempinho ainda, né? As vagas que a gente pode, que por agora a gente pode dizer com certeza, são essas que tem. Mas qual é a promessa em torno desses campi que estão em implantação, que foi publicamente anunciado pelo governo federal? É que essas vagas virão, né? Então, o que normalmente se faz no IFMA primeiro, essas vagas entram para remoção e depois o que não, né, enfim, faz a remoção e depois as vagas são direcionadas a um concurso público. Mas aí a observação, esse concurso que vocês estão inscritos e que farão agora, ainda não é em relação a essas vagas para os campos que estão em implantação, tá? Essas vagas para os campos de implantação, os códigos ainda não chegaram.
Então, as vagas que vocês estão concorrendo são vagas existentes hoje nos campi que já estão em pleno funcionamento. Esses atividades é só vocês entrarem aí nesse QR Code, que já vai aparecer no celular de vocês, ou então digitar o site que está aparecendo aí, tá bom? Vamos ver. Daniel, ex-aluno do IFMA, foi aluno no ensino médio, em Codó, fez a licenciatura no Monte Castelo e hoje é professor substituto de Açailândia, que maravilha. E em breve é efetivo, muito bom. Perfeito. Perfeito. Débora, levantou a mão, fica à vontade. Boa noite, professora Maristela, tudo bem? Eu sou Débora, né? Sou professora de matemática e atualmente como substituta lá em Bacabal. Professora, assim, eu creio que também os demais colegas tiveram um pouco de dificuldade de encontrar as provas dos concursos anteriores do IFMA. Eu não sei se existe na página do IFMA esse acesso às provas anteriores ou se a banca poderia disponibilizar. Você tem essa informação? Porque na página da banca não encontrei. E no IFMA eu não encontrei também. Obrigada. Na página do IFMA não tem, e na página da Sousandrade a gente pode dar uma procurada. Eu confesso, o que eu achei, quem me ajudou muito foi a IA. Eu pedi para que ela pesquisasse provas anteriores para mim, e aí eu acabei achando algumas. Então, essas que eu achei, Exato. eu vou compartilhar com vocês. Aí eu vou fazer esse drive, e aí o Wesley manda por e-mail para vocês todos. Agora também vai ficar mais fácil, porque o Google Meet me dá um relatório desse nosso encontro. E aí ele vai botar o nome de vocês e os e-mails, eu posso também ajudar o Wesley e mandar um monte disso aí. Beleza, obrigada. Jéssica, a Jéssica está dizendo que recebeu o link de um colega, mas que ela fez inscrição. Como pode ter acesso? A gente vai sempre mandar os links. E aí, como eu falei, agora, vocês que participaram aqui presencial, ao vivo, vai ficar mais fácil eu mandar para vocês, porque o Google Meet, ele salva para mim os e-mails. E aí eu mando já o link para vocês direto, para na próxima quarta-feira vocês já terem ele aí na agenda de vocês. Gente, pelas perguntas, eu vou precisar também falar um ponto para vocês. Essa iniciativa que a gente está tendo aqui da aula não é uma coisa institucional, não é o IFMA que está fazendo isso. Coincidentemente, eu sou do IFMA e o Wesley também. Então, é uma iniciativa nossa, assim, a gente conversando, né, falando sobre o concurso, a gente pensou, olha, eu gostaria de, quando eu fiz o concurso, ter alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu sou professora do IFMA, eu falei para vocês de onde eu sou e a minha qualificação, porque a gente está aqui num momento formativo, mas eu preciso sinalizar para vocês de que não é algo institucional, tipo, não é o IFMA, o concurso, ele, enfim, a gente não poderia institucionalmente fazer uma aula assim, porque é algo que, enfim, precisa ser para todo mundo, aí teria que ser para todos os inscritos, seria uma loucura. Então, essa iniciativa, deixando bem claro, é uma iniciativa minha, Maristela, pessoal, tanto que não é no meu horário de trabalho, não está atrelado ao meu trabalho no IFMA diretamente, e também do Wesley, que também não está no horário de trabalho, ele estava dando aula até ainda agora, veio correndo do Centro Histórico para participar, né, para acompanhar, então idealização dele, né, e que me convidou com algumas conversas que a gente teve e, enfim, achei interessante, e como eu falei para vocês, não é um trabalho árduo assim também para mim, porque é algo que eu lido todo dia, né, como eu estou à frente do Departamento de Ensino Técnico hoje, essas legislações toda hora na minha vida, tá bom? Ó, a Vanessa está dando a dica aqui que o último concurso do IFMA foi uma banca, a OCP, e que a Sousandrade foi 16 e 18. Então, no PCI Concursos, dá para achar essas provas todas. Oi, Wesley. Mari, deixa eu só pontuar uma coisa. Eu identifiquei alguns probleminhas, né,
no volume de coisa, e é a primeira vez que a gente executa assim, alguns problemas técnicos. Algumas pessoas me mandaram mensagem pelo Instagram que não tinham recebido o link. Todo mundo recebeu pelo WhatsApp ou e-mail, mas algumas pessoas falaram, não recebi por lugar nenhum. E aí, gente, quando você receber, você pode super compartilhar. Óbvio, com a pessoa de confiança, para eventualmente não chegar alguém aqui, eventualmente bagunçar, né? Mas se alguém que vai fazer a prova, que você está se preparando, não há nenhum problema em compartilhar o link. Alguém deu uma sugestão assim, e a gente pode encaminhar isso a partir de amanhã, que é um grupo de WhatsApp, por exemplo. Então, também dá para fazer, eu posso enviar esse link, todo mundo só clica e entra, porque no grupo de WhatsApp as pessoas podem, inclusive, compartilhar provas, simulados, dúvidas, sugestões. Eu acho que é algo que pode facilitar o próprio contato entre todo mundo que já está se preparando para a prova, assim como a própria disponibilização dos próximos links, dos próximos materiais. Eu posso encaminhar isso a partir de amanhã para facilitar o nosso contato, tá bom? Era isso. Pronto, perfeito. Bom, Wesley, a Luciana, acho que alguns, quem topar o grupo do WhatsApp, eu acho que facilita muito, porque aí a gente bota um link lá de um drive e tu deixa ali na descrição do grupo, e aí já fica, todo mundo já fica acessando, quem for entrando no grupo depois também. Mari, Gente, eu vou logo encaminhar, eu vou criar esse grupo agora, eu já encaminho o link aqui, então já entra uma galera, e amanhã eu reenvio ele no disparo do WhatsApp também, junto com o material. Pronto, perfeito. Gente, olha como tá bonito, Wesley, os lugares de onde as pessoas estão. Tem bastante gente de São Luís, mas gente, muito lugar. Fortaleza dos Nogueiras, Buriticupu, Passo do Lumiar, Aguatins em Tocantins, Santinês, Mangabeiras, Humberto de Campos, Pastos Bons, Goiânia, Teresina, Davinópolis, deixa eu ver o que mais de fora, João Pessoa, Barreirinhas, Icatu, Mato Grosso do Sul. Gente, que massa, muito bom. Maranhão todinho aqui também, peso. Muito legal. Bom, deixa eu ver aqui o que vocês fizeram nessas questões. Para a gente se encaminhar para o final, né? Para vocês aguentarem o firme e forte. Raniele Oliveira gabaritou junto com Rodney, alguns aqui, Elisama, Sanoele. Muito bom. Deixa eu achar aqui as questões mesmo. Vamos lá. Vamos aqui. Elas estão bem nos detalhes. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver aí. Tá. Então, primeiro aqui, ó. Os institutos federais terão como órgão executivo a reitoria, a qual, de acordo com a Lei 11.892 de 2008, é composta por 2 reitores e 4 pró-reitores, 1 reitor e 5 pró-reitores, 1 reitor e 3 pró-reitores, ou 2 reitores e 6 pró-reitores. Aqui é detalhe, mas aí aqui é decoreba mesmo, tá, gente? É 1 reitor e 5 pró-reitores. O reitor, não esqueçam, é feita uma eleição, né, uma consulta à comunidade escolar. Dessa consulta é enviado lista tríplice para o presidente da República, que é quem nomeia ele, e ele, por sua vez, faz a nomeação da sua equipe de trabalho, que vão ser em 5 pró-reitorias. Em alguns IFs, elas podem variar os nomes, assim, da pró-reitoria, porque, por exemplo, no nosso caso, a gente tem uma de planejamento e outra de administração. Tem outros IFs que é junto essa, né, que essa pró-reitoria é junto e eles dividem outra coisa. No nosso caso, por exemplo, a pró-reitoria de ensino é junto com a assistência estudantil, é a mesma pró-reitoria. Em outros IFs, pode ser que tenha uma de ensino e outra de assistência estudantil, e aí eles juntam administração e planejamento. Enfim, né? Mas sempre vai ser 1 reitor e 5 pró-reitores. Sempre vai ser essa a divisão, pelo menos enquanto essa lei assim estiver. De acordo com a lei 11.892, que institui a rede federal, assinale-a correta. Os institutos federais possuem natureza jurídica de fundação pública e configura-se como universidades especializadas. Vou deixar ela por último. Aqui.
os institutos federais, as universidades federais e o Colégio Pedro II, eu vou aproveitar essa opção para fazer uma observação. O Colégio Pedro II, vocês veem que ele não aparece ali de imediato ligado à rede federal nessa lei que a gente leu, mas há uma complementação dessa lei em 2012, que é quando o Colégio Pedro II ele começa a integrar a rede federal, tá? Então, aqui também tinha uma pegadinha, porque alguém pode marcar essa opção por ter lido aqui Colégio Pedro II e não ter lembrado que faz parte da rede, mas ele entrou na rede em 2012, tá? Então, o Colégio Pedro II, que é do Rio de Janeiro, ele também integra a Rede Federal de Educação. Então, a B está correta. C. Tá, aqui na A, o que a gente tem errado aqui, ó? Natureza jurídica de fundação pública. A gente falou lá no comecinho, somos uma autarquia. Só lembrar da piada que tinha por aí. Isso aqui é uma autarquia e tal, pode mandar em várias coisas de si. Então, pronto. Na C, a Universidade Federal do Maranhão é instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicamp. Então, a Universidade Federal do Maranhão não é educação básica, né? Ela é educação superior. Ela até é pluricurricular e também é multicamp, mas não trabalha com educação básica, tá? Então, bem aqui, já dá para saber que não está correto. O Instituto Federal do Maranhão possui natureza jurídica de autarquia e detém autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Não é natureza jurídica de autarquia, né? Os institutos federais, de modo geral, não é só o do Maranhão, não. Aqui também é um pequeno detalhe, tá? O Colégio Pedro II é instituição especializada na oferta de educação básica, profissional, tecnológica e nas diferentes modalidades de ensino. A diferença do Pedro II em relação aos IFs, aí eu não entrei no mérito, porque não está nessa lei que foi indicada para o concurso, mas ele não tem essa obrigatoriedade de diferentes modalidades de ensino, tá, gente? Também é só para, mas só para vocês saberem, ele não é diferentes modalidades de ensino, ele não tem superior, resumindo, Pedro II. A correta é a letra D, tá? A gente é natureza jurídica de autarquia. Deixa eu voltar bem aqui, só para não ter dúvidas, tá? Vamos lá. Institutos federais de educação originam-se a partir de qual documento? Aí esse aqui a gente acabou de ver. Também é um pouco de pegadinha, talvez, para vocês, porque todas essas coisas aqui vocês vão estudar, né? Para se preparar para o concurso. Mas aí é só não esquecer a única lei que tem lá de 2008, se vocês forem tão ruins quanto eu de decorar número, é só decorar que é 2008, tá bom? Eu fico fazendo mais ou menos por isso. Lá, a única que é de 2008 é essa. Então, criação dos IFs. Bom, de acordo com a lei 11.892, agora a gente tem que marcar incorreta. Vamos lá, que está errada. Os reitores serão nomeados pelo ministro da Educação para mandato de 5 anos. Os reitores são nomeados por quem? Não deu para ler a letra A, né? Ficou pequenininho, a depender do que esteja. Os reitores são nomeados pelo presidente da República. Então, de cara, já não dá para... essa daqui a gente já vê que é a que a gente vai marcar, né? Porque é o ministro da Educação. Vamos embora ler o resto. Não era para eu botar A, não. Ou então eu botei... Vai ficar mexendo aí as opções. Cada IF é organizado em estrutura multicamp, com proposta orçamentária anual, identificada para cada campus e a reitoria, exceto no que diz respeito ao pessoal. Então, aqui, corretíssimo, multicamp, orçamento anual, né, para os campi, para a reitoria. A administração do Instituto Federal terá como órgãos superiores o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior, cujas presidências serão exercidas pelo reitor. Então, o reitor é o presidente, também certinho.
Poderão ser nomeados pró-reitores servidores ocupantes de cargo efetivo da carreira docente ou da carreira de técnicos administrativos dentro do plano de carreiras, né? Desde que possuam no mínimo 5 anos de efetivo exercício na instituição. Também tudo ok. Constituir-se em centro de excelência na oferta de ensino de ciências em geral e de ciências aplicadas em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica, é uma das finalidades e características dos institutos federais. Também tudo ok. Então, a nossa pegadinha era aqui, ó. Quem nomeia os reitores, que é o presidente da República, tá? Letra A. Por fim, nos termos da lei, o que são objetivos? Aqui, a pegadinha é bem louca, porque é só para a gente não misturar objetivo com finalidade. Espera aí que perguntaram se tem outra coisa errada aqui na A, além do tempo, né? 5 anos, exatamente. O mandato não é de 5 anos, o mandato é de 4 anos. Muito bem. Então, vamos lá. O que é objetivo, tá? Não vamos misturar com finalidade. Possa ser que seja isso aqui a pegadinha. Então, primeira coisa, ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para concluintes do ensino fundamental e para o público da EJA. Então, a nossa prioridade é essa. E ministrar educação é o ato que a gente vai fazer, dado uma determinada finalidade. Letra C, logo. Ministrar cursos de formação inicial e continuada, que é aqueles cursos FIC, de trabalhadores, objetivando a capacitação, aperfeiçoamento, especialização e atualização de profissionais em todos os níveis de escolaridade nas áreas de educação profissional e tecnológica. Também ok. Ministrar, ação, objetivos tem a ver com ação. Fundamentos, finalidades tem a ver com meta. Aqui, realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade. Também tudo ok. Desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos. E aí? O que foi que vocês marcaram aí? Bota aí no chat, meu povo. O que vocês marcaram? Estão dizendo aqui a letra B, bora ver. Exatamente, olha só. Desenvolver a educação profissional. Nas universidades federais, o colégio que integram desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais, né? Então, aqui a gente tem um objetivo. Vocês veem que, a partir dele, desemboca todas as outras ações que tinha nas outras opções. Então, meu povo, deixa eu ver aqui de novo o resultado aqui, deixa eu ver quantas pessoas fizeram. Muita gente, muita gente. 81 alunos fizeram. Quantos estamos? Praticamente a metade. Bom, gente, eu vou compartilhar isso com vocês. Não vai dar para depois ficarem fazendo as questões, porque eu deixei um tempo determinado. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom isso aqui. Também é um exercício para mim, que eu acabo me lembrando também de um monte de coisa.
E na próxima quarta a gente se encontra. E aí o Wesley a gente vai colocar lá no link para vocês, enfim, lá no WhatsApp, no grupo. O que der também eu mando por e-mail, mas eu vou deixar direitinho organizado esse drive para vocês poderem estudar e se preparar. Wesley, alguma coisa a mais? Não, só boa noite. Obrigado de novo, Mari. Gente, é isso. Eu fiz o grupo de WhatsApp, enviei o link aqui, um bocado de gente já entrou. Os envios serão feitos de novo pelo WhatsApp de vocês individual, mas o grupo ajuda a condensar isso, né? Vamos tentar enviar por e-mail também. Se alguém eventualmente não recebeu, algum amigo fez a inscrição, não recebeu, compartilhe o link do grupo, ou eventualmente o meu Instagram, meu telefone, enfim. A gente vai tentando alcançar o máximo de pessoas. Eu tô felizaço por ter tanta gente aqui, até uma hora dessa, 140 pessoas. Até uma hora dessa. Né? Muito bom. Gente, boa noite, obrigada. Obrigadão, Wesley, tamo junto. Beijo, gente. Valeu. Obrigado, Mari.